Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que você pode fazer para otimizar o workflow aí no seu Eclipse. Então, o primeiro ponto que eu acessei aqui foi na parte de configurações, modelos de peça. Aqui você tem duas opções que são bastante interessantes. A primeira é a criação de modelos de workflow. Então, se você tiver ali fluxos que você deseja deixar padronizado no seu Eclipse, nesse momento você vem aqui e você pode criar modelos de workflow. E aí você vai dar um nome para esse modelo e vai incluir as etapas de acordo com o fluxo que aquela peça segue aí na sua agência. Então aqui, por exemplo, a gente tem um modelo de workflow para blog post e a gente tem todas as etapas que aquele conteúdo vai precisar percorrer até ele ficar pronto de fato. Então você consegue dar um nome para esse workflow, incluir as peças, colocar os dias corridos ou úteis antes do deadline, que cada etapa tem que ser concluída, e os responsáveis, caso você tenha responsáveis padrão aí por cada etapa. Lembrando aqui que as atividades, as etapas em azul são etapas somente de execução e as etapas amarelinhas são etapas de aprovação, seja interna ou do cliente. Então, no caso, ele vai conseguir pedir uma alteração ou aprovar aquela demanda. E aí, depois que você criar o modelo de workflow, você consegue vir aqui nas peças e aplicar esse modelo às peças. Então, você pode selecionar algumas peças aqui, clicar nos três pontinhos e alterar o workflow e selecionar aquele workflow que você acabou de criar. Aqui também, dentro da peça, é muito interessante você determinar essa questão de tempo estimado, porque vamos ver aqui, por exemplo, dessa peça aqui, post Instagram. O tempo médio, esse aqui é um tempo que é calculado pelo Eclipse. O tempo médio para execução dessa peça é de 4 horas e meia. E hoje você está estimando gastar 5 horas e meia. Então isso é interessante, isso mostra que você está conseguindo executar em menos tempo do que está estimado. E pode acontecer o contrário também. Você estimar um tempo e acabar gastando mais tempo para executar. Então é legal você ver ali se aquele valor que você está cobrando por essa peça está compatível com o tempo que ela leva para ser executada. Então, quando eu edito uma peça aqui, eu vejo esse tempo médio aqui, que ele é calculado automaticamente pelo Eclipse, e eu tenho o tempo estimado total, que é calculado somando aqui o tempo estimado de cada etapa. Então, quando você inclui a etapa aqui, você pode colocar o tempo estimado que ela leva e pode colocar também essa questão do deadline. Então, quantos dias úteis ocorridos antes do deadline cada etapa tem que ser concluída. Eu vou mostrar isso lá dentro do projeto também de como isso vai funcionar. E aqui também na criação da peça, você já pode deixar o workflow flexível habilitado. Você pode deixar aqui ou pode habilitar também lá direto do projeto, depende do seu processo aí. O que o workflow flexível faz? Ele permite que as etapas sejam executadas simultaneamente. Então, aqui, por exemplo, se eu habilitar o workflow flexível, eu vou conseguir executar texto e arte ao mesmo tempo. A postagem não, porque ela depende dessa etapa de revisão. Então, a etapa amarelinha, ela trava. Mesmo que eu habilite o workflow flexível, tudo que fica depois de uma etapa de aprovação continua pendente da execução das etapas anteriores. Mas, nesse caso aqui, se eu habilitar, o texto e a arte podem ser executados ao mesmo tempo. Se eu deixar desabilitado, eu vou ter que executar o texto primeiro e, em seguida, a arte, beleza? E aqui você consegue, renomear as etapas e arrastar, caso você queira mudar a posição ali, a ordem e também criar novas etapas do workflow. Partindo, então, para dentro do projeto, vou acessar aqui algum projeto, acessar o projeto 809, para usar como exemplo, como que isso vai funcionar? Quando eu incluir uma peça aqui dentro do meu projeto, eu vou ter algumas opções. Então, por exemplo, peguei aquela peça lá que eu tinha configurado os dias antes do deadline, o tempo estimado já vai aparecer aqui também para mim, então o tempo estimado que eu configurei lá, ele já aparece aqui. E aí, se eu colocar um deadline para essa peça, então eu vou colocar, por exemplo, que o deadline dessa peça é 30 de agosto de 2025. Quando eu fizer isso e salvar, o Eclipse vai me perguntar se eu desejo alterar as datas finais das etapas. Então, aquela configuração que eu fiz lá, ela vai servir para isso. Quando eu coloco um deadline e clico em sim aqui, ele automaticamente calcula para mim o deadline de cada etapa, a data fim de cada etapa do workflow. Então, eu já tenho essa automação aqui. Se eu não tiver habilitado o workflow flexível lá, mas quiser habilitar aqui,
sem problemas, eu posso fazer isso agora. Outra opção que eu tenho aqui também é a automação das datas fim. Para que serve essa automação e como ela funciona? Eu já tenho aqui todas as minhas datas. Vamos supor que eu tive algum problema e eu vou precisar adiar alguns dias aí nessas etapas. Então, o que vai acontecer? Se eu vier aqui alterar essa data aqui, por exemplo, do dia 26 para o dia 28 e salvar, ele vai automaticamente jogar a mesma configuração para as etapas seguintes. Então, eu altero uma etapa, se a automação de datas fim está ligada, as etapas seguintes seguem aquele mesmo fluxo. Então, elas também vão ser adiadas na mesma medida. Beleza? E aí, uma coisa importante a se falar também sobre o workflow, uma boa prática, é usar aqui as etapas de aprovação. As etapas de aprovação interna do cliente, caso você use o iJob, elas são essenciais para que depois você consiga lá no relatório de refações, vou até abrir ele aqui, ter essas informações de quantas refações, quantos ajustes eu tive, tanto internamente quanto vindos do lado do cliente. Então, é bem interessante que você monitore isso para verificar, caso você tenha aí, acordado com seu cliente o número de refações e de ajustes que ele pode pedir, você consegue, a partir desse relatório, metrificar isso. E também aqui, né, no gestão de atividades, você consegue ver as etapas que estão em aprovação, seja interna ou do cliente. Uma outra questão relacionada ao workflow é aqui no relatório de etapas da peça. Caso você use já o Eclipse há muito tempo e por algum motivo tem etapas com nomes incorretos, o que você pode fazer? Você pode vir aqui no relatório de etapas da peça e alterar esses nomes, porque aí isso também vai ajudar os seus relatórios a ficarem mais concisos e mais corretos. Então, às vezes tem um texto ali digitado de forma errada. Enfim, você pode clicar aqui e editar. Então, por exemplo, eu quero padronizar que meu criação vai ser sem a cedilha e sem o acento. Beleza, eu salvo aqui e ele vai editar todas aquelas etapas para ficarem no mesmo padrão. E aí é muito interessante também que você acompanhe por esse relatório, veja aqui, né, a quantidade de horas que estão sendo gastas em cada etapa. E também, uma outra questão que eu esqueci de mencionar, é a questão aqui da carga de trabalho dos colaboradores. Então, quando você utiliza o tempo estimado, além de você ter esse comparativo do que foi feito de fato, né, de quanto tempo aquela peça gastou e quanto você estimou, o tempo estimado também serve para você ver aqui na carga de trabalho dos colaboradores. Vou voltar aqui para alguma semana que eu tenha algum dado para mostrar para você. Você vai conseguir ver aqui como que está a capacidade produtiva. Então, quantas horas ele tem pautada naquele dia e quantas ele ainda tem livre. Então, fica muito melhor para você conseguir organizar aí realmente as demandas da sua equipe. Vou ver aqui mais um pouquinho. Ó, eu tenho um exemplo aqui. Nesse exemplo, eu tenho 7 horas livres e 1 hora pautada. Então, tudo isso vem a partir da informação do tempo estimado nas etapas. Então, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida é só nos acionar.